A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E antes da gente começar o nosso tema, já vou deixar aqui os nossos 3 Cs, que o pastor Josias sempre fala: curte, compartilha, comenta e também se inscreva no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Você que está nos assistindo pelo YouTube, não deixe de fazer essas 3 ações. Já vou falar logo no começo, porque no decorrer da conversa eu posso acabar esquecendo, mas eu tenho certeza que os irmãos não vão esquecer. Já curte aqui no começo, comenta da onde que os irmãos estão nos assistindo, da onde que os irmãos são, as dúvidas, sugestões de temas que os irmãos têm, para que a gente possa preparar um episódio de acordo com a demanda que os irmãos têm nos mandado. E hoje nós vamos trazer um assunto novo. Nós estávamos falando sobre questões de traduções, técnicas, estratégias. Lembra? A gente vai falar agora. A gente tem falado muito com o surdo, né? Como interpretar para o surdo que é iniciante, o surdo que sabe uma língua mais fluente, um que sabe mais o básico. E o surdo cego? Como que a gente faz para interpretar? As técnicas são as mesmas? As estratégias, será que são as mesmas? O que é o surdo cego? Como que o irmão a gente se comunica? Então, tudo isso nós vamos ver em 2 partes. Não vai dar para a gente conversar tudo em um programa só. Então, a gente vai ter 2 partes para a gente explicar um pouco melhor, detalhadamente. E hoje nós estamos com uma convidada super especial que está aqui conosco. Vamos abrir a câmera para a gente cumprimentar os nossos irmãos. Primeiramente, pastor João, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Priscila, e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão participando conosco de mais um programa. Amém. Nós estamos com a Elane. Prazer, Elane, estar com você aqui. A paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia tão especial, falando desse tema que a gente gosta tanto, né, Priscila? Nossa, que a gente ama, a gente é apaixonado. Elane, ela é formada na área, ela estuda sobre o surdo cego e para a gente é maravilhoso, gratificante ter irmão com a gente aqui. Não podia perder essa oportunidade. Mandou mensagem para Tô e Vitória. Eu falei, não, vamos gravar um programa porque é importante aproveitar esse momento de conhecimento, de interação. E antes da gente começar a falar sobre o surdo cego, eu quero deixar aqui claro a questão da palavra, né, pastor? No primeiro episódio, o pastor trouxe um texto falando de que o Senhor foi quem criou o surdo, quem criou o cego, quem criou o mudo. Se os irmãos ainda não assistiram o primeiro episódio, volta lá no YouTube, assista novamente, vocês vão ver como é que é. E aí, encontrei o surdo, o que eu faço? Volta lá e assista. Mas a palavra também traz o que o Senhor orienta, o que fazer, né, com essas pessoas, esses irmãos que têm essa deficiência, não é não, pastor? Sim, Priscila. Para que a gente possa entender a questão da importância desses irmãos para nós, a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 19, ele diz assim: não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Então veja que o Senhor destaca essas pessoas, o surdo e o cego, falando, primeiro, que nós não podemos amaldiçoá-los. Se você não pode amaldiçoar, é sinal de que você precisa abençoar. Não existe nada neutro diante de Deus. Então, busque uma bênção para essas pessoas, ajude essas pessoas na sua caminhada. O cego, o Senhor fala que não é para colocar tropeço nele, então é para colocar esse cego num caminho que seja aberto, que seja limpo. E nós sabemos que o caminho mais puro e mais limpo que existe é o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva ao céu. Então Deus está extremamente preocupado com estas pessoas. Por isso Deus pega e nos orienta até mesmo a fazer um programa para que nós possamos nos sensibilizar com essas pessoas. E só para você ver a importância deles, né, quando o Senhor é questionado, Jesus é questionado, você é o Messias, você é o que havia de vir, qual é o grande sinal que Jesus dá para os discípulos de João Batista, para eles poderem voltar até ele e dizer, ele é o Messias? O sinal é o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Ou seja, então a grande mensagem que o Senhor tem para nós é: cada um de nós temos uma necessidade. Seja o cego, seja o surdo, seja o leproso, seja o coxo, seja o pobre, seja o oprimido, qualquer um de nós. Só que Jesus é aquele que transforma. O cego vê, o surdo ouve. Nós estávamos perdidos e agora fomos achados pelo Senhor. Nós não tínhamos futuro e agora o nosso futuro é a eternidade. Então vamos prestar bastante atenção nessas pessoas, que elas são exatamente o sinal de que nas nossas vidas Jesus faz uma transformação. E glória a Deus. E o Senhor usa
Até hoje, nós temos falado muito sobre a questão do desenvolvimento de tecnologia, de ciência, de estudo, de pesquisa, e por que não chegar à pesquisa de estudar essas pessoas surdo-cegas e como que elas vão ouvir, como que elas vão ver, se aqui nessa terra o corpo delas ainda não dá essa habilidade. Isso. Mas o Senhor ainda assim chamou aqueles que têm a capacidade, porque é o Senhor que capacita-nos a trazer essa comunicação. E a primeira dúvida, Elaine, a palavra surdo-cego está escrito juntinho. Por que que não é surdo e cego separado? Olha, a questão da nomenclatura da surdo-cegueira, ela passou por diversas modificações. Bem antigamente, eles eram chamados de deficientes audiovisuais, porque tinha a deficiência da visão e da audição. Então, depois que veio o termo surdo, cego. Também teve um momento que era cego, surdo. Era separado, Elaine? Eram separados, as palavras eram separadas, e depois falaram assim, não, mas eles estão ligados. Aí começaram a colocar com hífen. Era surdo, tracinho, cego. E aí eu falei, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei assim, gente, que coisa estranha, né? E até eles entenderem que a surdo-cegueira tinha que se escrever junto, porque era uma condição única. Porque não dá para você tratar o surdo como uma pessoa que é surda e não consegue enxergar. É outra coisa. Ou um cego que não escuta. Não é isso, é outra coisa. É uma pessoa com uma condição única. Então, é uma forma única de tratar. Então, a gente não pode separar essa deficiência. Então, por isso que a nomenclatura, eles entenderam esse conceito e eles colocaram juntos. Mas, para você ter uma ideia, ainda tem muitos documentos oficiais de legislação que ainda não estão atualizados, que ainda não entenderam esse conceito. Né? Até na minha tese eu falei, gente, não é separado. Falei, Elaine, mas no banco de palavras, a palavra que você mandou não é reconhecida. Então, em muitos espaços, essa palavra ainda não é reconhecida como uma deficiência única. Mas a surdo-cegueira, ela é uma deficiência única. Né? Então, por isso que a gente não pode pegar um intérprete e mandar ele trabalhar com surdo-cego. Porque ele até ele atende o surdo e se vira com o surdo-cego. Exatamente. Ou pegar um audiodescritor, que ele trabalha com a pessoa cega. Pega um audiodescritor, ele vai fazer o mesmo serviço. E não é o mesmo serviço, não é o mesmo trabalho. Então, tem muitas coisas específicas que é da deficiência específica. Então, quanto mais a gente usa a palavra junta, a gente ajuda a consolidar essa condição, que é a surdo-cegueira como deficiência única. Então, eu indico a todos que usem. E se alguém escrever essa parada e falar assim, não, é junto, escreve junto. É uma palavra só, para a gente consolidar essas questões aí. Então, isso é muito importante. E como você disse, né, Elaine, a questão da deficiência, além dela ser única, também cada surdo-cego a gente trata também de um jeito diferente, igual você disse. Não tem como pegar um intérprete só porque está interpretando com surdo e, não, você vai lá e interpreta para aquele surdo-cego ali. Eu, de verdade, quando eu vejo um surdo-cego congênito, aquele que nasceu, para os irmãos que não sabem, o congênito que nasceu surdo-cego, nunca foi vidente, nunca foi ouvinte, ele nasceu surdo-cego. Eu tremo na base, eu falo, meu Deus, eu não, acho que eu não consigo não, porque é desafiador. Sim. Porque cada um a gente vai tratar de um jeito. Teve um seminário, né, pastor, que nós tivemos lá, estávamos com 3 surdos cegos, um que tinha um resíduo de audição, e aí então fazia a voz ampliada, utilizava um fone, o outro que já, a Raquel, que a gente já utiliza uma comunicação mais reduzida, que é na mão. E aí a gente já tinha o surdo congênito, que aí tinha um monte de material adaptado. E aí a gente tinha que fazer aí braille, tinha que utilizar braille. Então, assim, cada um também é um tipo que a gente vai se comunicar, né? Sim, sim. E aí pode trazer um exemplo, que nem o Gabriel, que vocês têm lá na igreja de vocês. Um intérprete que terminou, acabou de formar, você acha que já dá para de imediato começar a se comunicar com ele assim? Olha, ele pode ter uma comunicação básica, mas eu acho que trazer os conceitos da palavra já é mais complexo. E aí eu queria só fazer um parênteses aqui, para a gente entender o seguinte: o intérprete que é usado, na verdade o guia-intérprete, que ele vai guiar e interpretar, então são duas funções em uma só. Então ele é o guia-intérprete. Então ele precisa ter um conhecimento da palavra, daquilo que está sendo falado, daquele conteúdo. Porque se você não conhecer o conteúdo, você não vai conseguir transpor isso para que o surdo-cego entenda. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quem é esse surdo-cego,
entender a condição dele, para que a gente possa atender ele de maneira plena. E assim, também não é pecado você dizer assim, eu não sei fazer. Não é pecado também. Você pode começar a interpretar ali para ele, com uma pessoa do lado, para te instruir, olha, é assim que ele entende, vamos fazer assim. Porque se a gente partir desse princípio, eu não sei fazer, eu não vou fazer, a gente não vai conseguir atender, e a gente precisa formar pessoas, né? E eu sou dessa política, a gente precisa formar pessoas para atender. Não, ele não sabe, coloca ele lá, jogando a pessoa no fogo. Não, mas é no fogo do Espírito Santo que você vai entender esse processo e que você vai aprender e você vai começar a ter sensibilidade sobre aquilo que ele precisa. Então, no caso do Gabriel, hoje a gente tem uma outra percepção com ele. Quando ele chegou, ele não sabia nada. Ele não sabia o que era Deus, ele não sabia o que era o Espírito Santo, não sabia quem era Jesus, ele não sabia para o que ele tinha sido criado. Né? Que ele foi criado para o louvor e para a glória do Senhor. Esse é o motivo dele ter vindo aqui como surdo cego, né? E em todos os lugares que ele pisa, em todas as igrejas que ele levanta e glorifica, ele não passa um culto sem glorificar. Se ele não glorificar, ele levanta a mão e fica assim, gente, está acontecendo. Eu quero glorificar. E toda vez que ele glorifica, a igreja se quebranta muito, porque o Espírito Santo ali através da vida dele, o Senhor opera uma bênção ali na vida da igreja. Então foi para isso que ele foi criado. Só que até ele chegar nesse nível, ele passou por várias etapas. Então ele chegou, ele não sabia o que era o Senhor. E como que você explica algo que você não pode tocar? Então a gente começou ali com os materiais táteis, aquilo que dava pra gente produzir de maneira do toque, que ele pudesse tocar, entender. E o Espírito, ele entendeu pelo Espírito. O que era o Espírito Santo foi pelo Espírito, porque a gente não tem como explicar. A gente não tem como mensurar como que ele aprendeu, como que ele conseguiu entender o que é Deus. Ele fala o momento todo assim, eu quero para a eternidade, eu quero ver, eu quero ouvir. Né? Ele quer ver quem? Ele quer ver Jesus. Exatamente. Né? Ele fala assim, eu quero ouvir o som da trombeta. Né? A última trombeta, quando a última trombeta ecoar, eu quero ouvir. Então, o Gabriel, ele passou por esse processo. Então, antes a gente tinha que fazer material tátil para tudo. Então, por exemplo, Adão e Eva, a gente fez as roupinhas de folha, depois a gente fez as roupinhas de pele de animal, a gente usa os bonequinhos, porque ele tem que saber que era um homem, Sim, era uma mulher, era Adão, era Eva. Então era muito concreto. Era tudo muito concreto. Mas ele assimilou isso de maneira tão extraordinária que hoje a gente não precisa mais. Fez agora Adão e Eva, o sinal. Ele já sabe. Então tem alguns conceitos da palavra que ele já assimilou. Não precisa mais do concreto. E quando é uma coisa nova, aí a gente vai para o concreto até ele assimilar aquele conhecimento e ele poder entender aquele conceito. E aí eu vejo o Gabriel como um pequenino. Sabe um pequenino na casa do Senhor? Que ele tem que tocar, que ele tem que cheirar. E ele cheira tudo, né? Deixa eu ver o cheiro que tem isso, para eu entender como que isso funciona. Então, ele é um pequenino. Então, sempre quando alguém vai interpretar para o Gabriel, não é uma interpretação fiel daquilo que está sendo falado. Mas você vai pegar aquele conceito e ele tem que entender aquele conceito principal. Então, vai pegar aquele conceito, vai pegar aquela história e ele precisa entender. Você vai mostrando até ele entender. Quando que você sabe que ele entendeu? Quando ele te dá o feedback. Quando ele te explica... O que você está querendo dizer, né? O que você disse? E às vezes ele fala além do que você explicou. Você fala assim, Senhor, isso aí não foi eu que expliquei, não. Aí foi a ação do Espírito Santo. Foi a ação do Espírito Santo, exatamente. Exatamente. E é um desafio. Uma vez o pastor João lá, falei, pastor, você vai interpretar para Juliana. Botei lá na frente, né, pastor? Foi. Não, a primeira vez foi em Ponta da Fruta. E assim, eu ainda não estava com a noção do que era uma pessoa surdo-cega. E eu cheguei, eu acho que era a Helena que estava interpretando e ia começar a aula da oficina. E a Helena se levantou e eu fiquei preocupado com ela sentada, peguei nas mãos dela e comecei a passar os conceitos que a Helena estava passando. Aí, de repente, ela para e fala assim, quem é o intérprete? Aí que eu fui reparar que eu não me apresentei para ela. Esqueci de me identificar. Do nada a pessoa pegou na minha mão. Claro, de repente alguém pegou na minha mão aqui. Mas é um entendimento, como a Elaine falou. Né? É como se fosse uma criança, está começando. Até nós, quando a gente vem para o Evangelho, nós não temos muitos conceitos, né, de graça. A gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa boa para Deus. E até a gente entender que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, que não depende de nós, mas dependeu do Senhor que enviou seu Filho a morrer por nós, isso demora. A palavra chama de neófitos, né?
mel novo e fito planta. É como se fosse uma plantinha, uma mudinha. Você não pega uma mudinha e taca adubo nela e... Não, você vai dando um pouquinho de água, vai colocando uma posição que não pegue tanto sol, até que aquela mudinha possa ir crescendo. É o caso de qualquer irmão, não é o caso só do Gabriel. De qualquer irmão que aceita Jesus, para entrar nesse momento, Jesus chega até a dizer assim, se eu vos falando das coisas terrenas não conseguis compreender, que dirá se eu vos falasse das coisas celestiais? Mas toda a paciência que o Senhor tem conosco é o que nós temos que ter com cada um dos nossos irmãos, incluindo os surdos-cegos. E lembrar que a gente tem que se apresentar para eles quando for começar a entender. Exatamente, o mínimo. Passo número 1. Primeiro. Se apresente. Se apresente, tenta fazer uma descrição de como você é. Ele utiliza muito tato, né, o Gabriel? Então, ele passa a mão no seu rosto, aí ele vê que a mulher, ele faz assim, ele faz mais delicadamente, e aí depois se apresenta. Mas aí a gente tem falado muito de tradução, e aí eu queria que explicasse um pouco sobre os tipos de comunicação, porque a Libras tátil, que a gente tem falado muito, é uma delas, mas também temos a comunicação social áptica, a gente tem o Tadoma também. Explica um pouquinho para a gente sobre os tipos de comunicação que dá para a gente desenvolver com o surdo cego. Quando a gente fala de tipo de comunicação, quando a gente fala com o surdo cego congênito, a gente vai desenvolver com ele, do zero, aquilo que ele vai ter mais habilidade para se comunicar, como ele vai se adaptar melhor. Quando a gente fala do surdo cego adquirido, aí a gente vai por um outro caminho. Como que ele se comunica? Então a gente vai pegar a maneira com que ele se comunica agora, né, antes de perder esses 2 sentidos sensoriais, e a gente vai adaptar. Então, por exemplo, quando ele é surdo e ele se torna surdo cego, a gente usa a Libras tátil, porque ele já usa Libras, né? Aí se ele era cego e ficou surdo, por exemplo, e ele já usava o Braille enquanto cego, então a gente vai usar a Libras tátil. Então, e se ele não tinha todos esses sentidos preservados e de repente ele ficou surdo cego? Aí a gente vai pegar a fala, ele falava, ele não esqueceu como fala. Então a gente vai pegar essa comunicação e a gente vai tentar fazer com que ele perceba os sons através da vibração das cordas vocais, que é o Tadoma, né? Que é essa comunicação que a gente usa aqui. Então, os tipos de comunicação vai depender de como ele se tornou surdo cego, de qual a forma que ele se tornou surdo cego. Então, por exemplo, a gente fala da Raquel. A Raquel, ela não tinha muita sensibilidade nas mãos, então a gente não tinha como usar o Braille, por exemplo, porque ela não ia sentir o Braille. Então, a gente foi tentando outras formas de comunicação para que ela entendesse. Então, cada surdo cego é diferente por isso. Porque a condição que levou ele a ser surdo cego são condições diferentes, são situações diferentes. Então essa comunicação vai depender disso. Então a gente tem a Libras tátil, a gente tem o Braille tátil, a gente tem o Tadoma, a gente tem a Libras em campo reduzido, né? E aí eu vou só voltar um pouquinho na questão do conceito de surdo-cegueira. O surdo cego não é aquele que não enxerga nada e não ouve nada. Se ele tiver um resíduo auditivo e visual, ele ainda é surdo cego. Se ele tiver o resíduo só auditivo, ele ainda é surdo cego. Se ele tiver o resíduo só visual, ele ainda é surdo cego. Se tiver essas 2 perdas sensoriais juntas, não importa o grau de perda, ele é surdo cego. Então, por exemplo, um surdo que usa óculos, ele é o quê? Surdo cego. Ele pode não se reconhecer e não se identificar enquanto surdo cego, mas ele é surdo cego, porque ele tem essas 2 perdas sensoriais concomitantes. Então, isso também determina a comunicação. Então, se ele é um surdo cego, que ele tem um resíduo visual, ele não enxerga, a gente usa Libras em campo reduzido. Então, às vezes, a visão dele é mais para cá, às vezes a visão dele é mais aberta. Então, como que o intérprete vai realizar ali o trabalho? Ele vai ficar no campo ali, na distância que ele consegue enxergar. Às vezes, ele vai ficar só aqui, ó. Bem pertinho. Para ele enxergar aqui o rosto e as mãos aqui. Às vezes, o intérprete vai ter que ficar numa distância maior, porque ele enxerga em cone. Então, depende mesmo, né, de como que esse surdo cego ele consegue enxergar. Então, a gente vai usar Libras em campo reduzido, porque partiu do princípio que ele era só surdo, ele aprendeu a língua de sinais, então agora ele está perdendo a visão de uma maneira gradativa. Então, a gente usa Libras em campo reduzido. Se ele ainda tem um resíduo auditivo, a gente vai usar a fala ampliada. Então, a gente vai... Às vezes é unilateral, só escuta de um lado, não escuta do outro. Então, a gente vai ficar perto do ouvido, que ele consegue ouvir, que ele tem esse resíduo, e a gente vai falar,
Então, a gente vai fazer a repetição de palavras. E aí, é apoiado na língua portuguesa. A gente vai falando aqui. Se aqui é o Tadoma, também é apoiado na língua portuguesa. Você vai repetindo também. E tem as comunicações que é apoiada na língua brasileira de sinais. Então, que é a Libras em campo reduzido, a Libras tátil. Então, é apoiada em outra forma de comunicação, porque é uma outra língua. Então, olha como não pode ser só o intérprete. Exatamente. Né? Então, ele precisa de ter essas habilidades, esses conhecimentos, para que ele possa entender. Então, tem o Braille também, que também é na mão. E a gente tem um alfabeto específico, Priscila, para a comunidade surdo-cega. Então, a gente tem o alfabeto em Libras, A, B, C, que a gente já conhece. Sim. Tem um alfabeto específico da comunidade surdo-cega. Então, é A, B, então é outra forma de apreensão. Interessante. Eu conheci uma senhora surdo-cega que ela estava começando a se adaptar a essa condição. Porque as pessoas idosas, elas vão perdendo gradativamente a visão e a audição. É que a gente às vezes não nomeia. Sim. Mas as pessoas idosas, elas vão se tornando surdo-cegas. Só que elas nem entram dentro dessa perspectiva de contagem no IBGE, para vocês terem uma ideia. Então a gente não tem como saber quantas pessoas surdo-cegas no Brasil tem. Nós não sabemos. Nós sabemos só das crianças, porque elas entram na escola, então elas estão no sistema de educação, então a gente consegue quantificar. Agora, se a gente fala assim, quantos tem no Brasil? Não dá para saber. Porque tem aqueles que estão em casa, que não tem comunicação, tem as pessoas idosas, que não são contados. E aí a forma de comunicação que a intérprete usava, a gente tem 5 vogais no alfabeto, né? Então, A, E, I, O, U. Então, ela colocava aqui nos dedos as vogais e fazia as consoantes aqui. Olha. Na palma da mão. Então, ela ia escrever bala. Então, ela fazia o B, tocava aqui, fazia o L, tocava aqui, bala. E ela foi desenvolvendo essa comunicação com essa pessoa. Porque o sistema da língua portuguesa é o que ela conhece, já é uma pessoa idosa. E aí, por isso, assim, vou ensinar Libras para uma pessoa idosa? Não vai conseguir desenvolver, né? Porque ela já tem toda uma estrutura já de costume na língua portuguesa. Sim. Então, é uma adaptação mais fácil para ela Sim. conseguir compreender. Perfeito. Então, assim, tem várias outras formas de comunicação, às vezes nem são tão divulgadas assim. Mas são várias comunicações. Tem sistemas de comunicação ligados ao Braille. Então, tem esse Braille tátil, tem outro tipo de Braille que quando você coloca o dedo assim, ó, as mãos assim, e aí você coloca aqui, que é da máquina Perkins, que é a máquina em Braille, Sim. e você vai tocando na mão, de acordo como se com fosse a os pontos escrita. em relevo. A escrita em relevo, você vai tocando Maravilha. na mão. Tem outro também que você usa os dedos como se fosse o teclado do computador. Então, ASDF, por exemplo. Aí a linha de baixo é aqui, nas outras falanges, e você usa aqui, ó, a palma da mão, e você vai tateando aqui, ó, no surdo cego. E aí você Como pensa, se você fosse digitando. E você pensa, não, você é só intérprete. Não, vou só aprender a língua de sinais, tá tudo certo. Pelo que eu tô vendo, existe uma caixa de ferramentas. Você Sim. tem que escolher a ferramenta certa para aquela pessoa, Exatamente. para que ela possa receber a palavra de Deus E e a- se comunicar também. Exatamente. E até quando a gente fala da Libras, tem várias estratégias dentro da Libras. Então, Aí agora eu vou te pedir para segurar um pouco. E a gente vai voltar a falar sobre essas estratégias dentro da língua de sinais e também as outras estratégias para o surdo cego. Porque agora eu tenho uma pergunta, pastor, porque a gente já vai finalizar, que o nosso tempo está chegando ao fim. Mas como eu disse, não vai parar aqui. A gente vai nem ter... falou de comunicação social áptica ainda, que não deu tempo. Exatamente, que não deu tempo. A gente ainda vai falar que a dúvida, até a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do programa. A primeira pergunta é: o que vocês fazem nas costas do surdo cego? O que é isso que vocês fazem nas costas dele? Então a gente vai falar ainda. Mas uma pergunta, pastor: o surdo cego, ele dá para dirigir um louvor, dá para ser um obreiro? E aí? Priscila, com a orientação do Espírito Santo, ele pode ser um obreiro. Nós podemos explicar isso, né, como que vai funcionar desse jeito, né? Acho que a gente precisa de um programa para falar sobre esse assunto. Exatamente. E nós vamos hoje encerrando o nosso programa por aqui. O nosso tempo, infelizmente, ele é curto, mas essa primeira parte a gente encerra. A gente volta na semana que vem, continuando com este assunto, e você não pode perder, porque a gente vai começar a falar agora sobre a questão da tradução, da interpretação. A Elaine já trouxe aqui, ó, também tem algumas técnicas. Ó, segura um pouquinho,
próximo episódio a gente vai continuar. Vamos despedindo dos nossos irmãos. Pastor João, muito obrigado por estar aqui conosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos os nossos participantes do programa, especialmente a vocês que têm trabalhado de uma forma tão especial cuidando dessas pessoas, para que elas conheçam a palavra de Deus. Amém. Elaine, muito obrigada. A paz do Senhor, minha querida. A paz do Senhor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente volta. A gente volta. Semana que vem a gente está aí juntos, né? Estaremos aqui. Glória a Deus. E assim nós encerramos o nosso programa. Espero os irmãos na próxima semana, se Deus quiser. E a todos a paz do Senhor Jesus.